Atos 4, 32 até o 5, 16. Hoje a gente vai ver essa igreja cheia do Espírito Santo. Tem algumas características. Lembrando que no verso 31, eles estavam orando, o local se moveu, foram cheios do Espírito, plenos do Espírito Santo, e pregaram com ousadia a palavra de Deus. Então, o versículo 32 diz o seguinte: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A primeira parte que a gente vai ver aqui, a parte que as coisas estão dando certo na igreja, né? Depois começa já a ter os problemas, problema no capítulo 5 e depois problema no capítulo 6, o que mostra que mesmo a igreja primitiva tinha diversos problemas. Primeira coisa que a gente vê aqui, dessa consequência de uma igreja cheia do Espírito Santo, e minha oração é que esta igreja e todas as igrejas locais sejam assim, é que era uma igreja que tinha um só coração. No verso 32 fala que era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas eram comuns. Nota bem, o texto não diz que ninguém tinha nada, diz que era da própria pessoa, só que a pessoa não se comportava como se aquilo fosse seu. No verso 34, a gente vê essa questão de as pessoas se importarem umas com as outras, né? Não havia entre eles nenhum necessitado, porque aqueles que possuíam herdade, vendendo-a, traziam o preço que fora vendido. Algumas coisas importantes aqui. Quando houve Pentecostes, ele se deu num momento de uma das festas mais importantes do judaísmo. E essa festa do Pentecostes, muitos peregrinos iam para Jerusalém. O que ocorria? Eles receberam o Espírito Santo, eles se converteram e, se convertendo, ficaram em Jerusalém. E ficando em Jerusalém, eles não tinham trabalho, emprego fixo. O que ocorria então? Quem é que estava sustentando esse povo? Os próprios crentes. E a gente tem que notar aqui, primeiro, não era obrigado vender as coisas. Segundo, nem todo mundo fazia. Aqueles que tinham, vendo a necessidade, ali em Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, né? Vendo a necessidade se fazia. Então, eu tenho certas casas, eu tenho certas propriedades, eu estou agora morando junto com esse povo que espera a vinda, o retorno do Messias em Jerusalém. Tem gente aqui que está passando necessidade, então eu venderei a minha terra e eu vou doar à comunidade, à igreja local, para que seja distribuída entre os pobres. Lembrando que isso era num contexto em que muita gente de fora de Jerusalém chegou. E outra coisa, quantos se converteram na primeira pregação de Pedro? Vocês lembram? 3. E na segunda? O trabalhão que estava dando. Então o pessoal tinha que dar um jeito ali, né? Então ocorreu isso aqui, mas o que é importante a gente entender? Não é que eles venderam uma grande quantidade de dinheiro, é que eles entendiam o seguinte, que tudo que eu tenho pertence a Deus. Então, se Deus me deu e eu posso doar, e eu posso dispor ao reino de Deus, eu farei. E foi isso que a gente vê que Barnabé fez. Aqui no versículo 37, diz o seguinte: o Barnabé, né, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. É muito interessante, desigrejado, falar o seguinte: olha, na igreja primitiva, eles não tinham a prática do dízimo, mas eles excediam o dízimo é o mínimo. Porque qual era a prática da igreja primitiva? Você dava o quê? 10%? Excedia, muito mais, né? E é interessante, eles depositavam aos pés de quem? Ainda não tinha tesoureiro, provavelmente, né? Aos pés de quem? Dos apóstolos. O que demonstra aqui? Que a igreja tinha uma confiança em seus líderes, né? A igreja, às vezes eu vejo em rede social, eu não confio na minha igreja local para dar oferta, para dar o dízimo. A pergunta então, o que você faz nela?
né? Se você não confia na liderança da igreja para administrar os recursos que Deus dá a ela, então você não tem que ficar nessa igreja. Você tem que tratar o teu coração. A gente vê aqui que eles depositavam aos pés dos apóstolos. Então o que a gente vê aqui? A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tinha um só coração. Se o irmão tem necessidade e eu posso ajudar, não é um gasto, é um investimento no reino. Claro, obviamente nem todos aqui podiam ajudar, porque tinha gente necessitada. Então aqueles que tinham necessidades eram ajudados por outras pessoas da igreja. E a igreja administrava o recurso. Então a gente observa aqui uma igreja que a comunhão dela era uma comunhão verdadeira. Não era apenas uma comunhão porque nós somos evangélicos, batistas, mas sim, você está sofrendo, o que a igreja fará para poder ajudar? E quando é que a igreja, olha que coisa interessante, qual é a visão de cliente moderna de igreja? A igreja é a instituição. O que a igreja faz? Mas eu não pertenço à igreja? Então não é o que a igreja fará, é o que nós faremos. É o que nós vamos fazer, é o que como nós vamos atuar, como nós vamos trabalhar. E é essa a visão deles. Nós somos o corpo de Cristo, então havia necessitados. Então o que eu fazia? Se eu tivesse condições, e Barnabé aqui, tem a música do HCC, né? Barnabé, também chamado José da Consolação, levita natural de Chipre. Eu sei que os irmãos conhecem o HCC, né, o nosso cenário de culto cristão, né, ele demonstrou essa generosidade. Outra coisa fundamental aqui, no verso 33, de uma igreja cheia do Espírito Santo: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A marca aqui, dessa igreja que dava testemunho com grande poder e tinha abundante graça, não era línguas, não era profecias. Qual era a marca? O amor. Vocês serão conhecidos como meus discípulos quando amares uns aos outros. Qual é a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo? Que os outros observam. É o amor entre os irmãos. Billy Graham fala que talvez para muitas pessoas nós somos a única Bíblia que eles vão ler. Que o povo, os crentes já não lêem a Bíblia? Não aqui, eu sei que vocês lêem a Bíblia sempre, né? Os crentes já não lêem a Bíblia, né? O mundo então não vai ler a Bíblia. Só que aqui eles davam testemunho, em todos eles, não somente alguns, havia abundante graça. Se você pegar o verso 31, você vai observar que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles pregavam com ousadia a palavra de Deus, e havia abundante graça, testemunhada pelo amor que eles nutriam uns pelos outros. Esta é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja onde, se tem algum necessitado, os irmãos observam aquilo, o que nós podemos fazer, o que nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer, como nós vamos ajudar. É uma igreja que dava testemunho da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, mudou a nossa vida, transformou nossos corações. Não é um Cristo abstrato. O que é o Cristo abstrato? Não, eu creio em Jesus, está lá no céu. Isso é uma ideia. Não, Jesus mudou a minha vida. Tem uma música muito bonita, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo... A igreja metodista do Estreito, você passa lá, está lá na parede, né? Jesus Cristo mudou o meu viver, né? Pegaram da música, mas a música é correta. É um Cristo que mudou a vida deles e fazia com que essas pessoas depositassem as coisas aos pés dos apóstolos, para que ninguém tivesse necessidade, cumprindo a bênção da aliança pactual de Deuteronômio 15:4. Vamos abrir. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4. Aqui é o ano da remissão, o ano do perdão, o ano do jubileu. E nesse ano do jubileu, não haveria mais necessitado na terra do Senhor. O verso 4 diz o seguinte: exceto quando não houver entre ti pobre algum, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Lembrando que pobre na Bíblia é quem tem menos que o básico para subsistir, né? O ano do jubileu é o que Jesus fala: hoje se cumpre o ano aceitável do Senhor. Então, na era messiânica, na era da igreja, é o ano do jubileu, é o ano do perdão. É o ano onde todas as dívidas são perdoadas. E aqui as dívidas que nós temos com quem? Com Deus, onde os escravos são libertos. Escravos do pecado são libertos. E onde não pode haver necessitado entre o povo de Deus, entre a igreja local. O pessoal fala, isso aqui é comunismo. Não é, o comunismo é imposto. Aqui é voluntário. E as pessoas ainda tinham suas propriedades.
Elas vendiam muitas vezes propriedades que não utilizavam, né? E muita gente movida pelo Espírito Santo, que a gente chama de o dom de repartir, né? Repartiam suas coisas. Porém, esta igreja, ela também tinha problemas. Se você observar o versículo 1 do capítulo 5, qual é a primeira frase? Mas. Então, está fazendo oposição a alguma coisa. Atos 5:1. Mas, Barnabé fez isso. Mas, então a gente vai ver aqui já a ação do diabo na igreja. Desde cedo. O verso 1 diz o seguinte: mais um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Aí ele começa aqui uma história oposta. Se você observar, no capítulo 4, o que ocorre? Prisão dos apóstolos. Satanás está tentando atrapalhar a igreja com ameaça externa. A igreja se une, ora e fica cheia do Espírito Santo. Satanás percebeu que essa ameaça externa não deu resultado. O que Satanás faz agora? A ameaça interna. Não deu para destruir ela por fora. Eu vou fazer o quê? Eu vou destruir ela por dentro. Então ele age isso no capítulo 5. No capítulo 6 tem confusão na igreja. Tem problema na igreja. Então, olha a estratégia de Satanás. Eu vou tentar por fora. Não deu. Agora eu ajo por dentro. É interessante. Eu botei lá no grupo lá da nossa igreja. Eu sei que vocês leram. Vocês leem tudo que eu coloco e prestam muita atenção nas minhas informações de estatísticas que eu coloco. Eu sei disso, né? Hoje existem mais cristãos na Ásia e na África do que na Europa e na América. E o cristianismo era uma religião tida como uma religião, e é errôneo isso, porque ela não nasceu na Europa, europeia. A perseguição que se deu na Europa e no Império Romano não destruiu o cristianismo. O conforto destruiu o cristianismo. Arrebentou com o cristianismo na Europa e tem enfraquecido na América. E você vê, por exemplo, a Nigéria, tem mais evangélico na Nigéria e mais batista na Nigéria que no Brasil, só que na Nigéria tem perseguição. Então Satanás, por vezes, ele não consegue na ameaça externa e vai para a ameaça interna. E aqui que ele faz aqui no capítulo 5, verso 2. Ananias vendeu uma propriedade com a mulher dele, a Safira. O casal unido, né? A gente está unido. Deve unido para quê? Para iniquidade ou para a santidade? E reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, olha, eu também estou dando oferta aqui. Olha como a gente é bonzinho. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Primeiro ponto aqui: ninguém era obrigado a dar nada. Segundo ponto, ele podia só dar uma parte. Qual foi o erro dele aqui? Dizer que deu tudo. Ele queria se mostrar. O problema aqui não é que ele não deu ou deu. Olha só, Pedro, o Barnabé deu ali, os outros deram. Eu vendi uma propriedade, eu e minha esposa, e está aqui. E a gente deu tudo para você. Deu tudo para você. Aí Pedro aqui, eu entendo que é uma palavra de conhecimento, né? Algo que você conhece que você não poderia conhecer por meios naturais, né? Pedro: Ananias, Satanás encheu teu coração. Olha só que igreja cheia do Espírito Santo. Quem está atacando a igreja? Satanás. Satanás está atacando a igreja. E ele encheu o coração de um membro da igreja. Satanás encheu o teu coração para que você mentisse a quem? Ao Espírito Santo. E nota no verso 4, o finalzinho fala o seguinte: não mentisse aos homens, mas a Deus. Logo o Espírito Santo é quem? Deus. Só que outro ponto que quase ninguém percebe: ele sabia que Deus sabia que ele estava fazendo errado. Ele estava mentindo para quem? Para a igreja. E o que Deus, Pedro, inspirado por Deus, fala? Você mentiu para Deus. Quando Saulo persegue a igreja, o que Jesus fala? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Um ataque contra a igreja é um ataque a Deus. Uma mentira contra a igreja é uma mentira a Deus, né? Um pecado contra a igreja é um pecado contra Deus. A gente às vezes acha que é eu e Deus. É eu e Deus. Não é eu e Deus. É nós e Deus.
É o povo de Deus e Deus. Eles mentiram deliberadamente ao povo da igreja, né? A pessoa fala, às vezes, quando há exclusão, a gente vai ver que tem exclusão. A igreja só exclui pecados públicos. Mas como é que eu vou excluir pecado oculto, velho? Não tem como eu fazer isso, né? E a pessoa que fica lá, então ela fica lá, eu não vejo. Só que quem vai lidar com ela? É Deus que vai lidar com ela. Então a gente observa aqui que Ananias mentiu ao Espírito Santo, porque Satanás encheu o coração dele, e ele mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus, mentindo à igreja. Mas olha só, ele ainda é responsável, verso 4. Porque formasse esse desígnio no teu coração. Quem formou o desígnio, quem fez o plano, não foi Satanás. Satanás deu a dica. Satanás só vai encher o nosso coração daquilo que possivelmente tem. Ele inflamou. E Ananias fez porque quis. Só que tem uma coisa interessante. O verso 5. E é bom que isso esteja no Novo Testamento, né? O Deus do Antigo Testamento era um Deus muito bravo. Olha o verso 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Ainda bem que eu falo, o poder apostólico, né? Porque se tivesse apóstolo hoje, a quantidade de gente ia cair na igreja e morrer, né? Ia acontecer isso. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E o que ocorreu com a igreja? Verso 5. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ananias morreu. O Deus amoroso, bondoso do Novo Testamento matou uma pessoa. Ele matou. Não está no Antigo Testamento. Pessoal, o Antigo Testamento se lembra muito do pecado de Acas, né? Lá que escondeu os ídolos e Deus matou, né? Então não adianta a gente viver uma vida dupla, porque Deus sabe. Uma coisa é você lutar contra um pecado e sinceramente, Senhor, eu estou lutando contra um pecado, me ajuda. Outra coisa é você ser um hipócrita, alguém que atua, né? E aqui Deus mata Ananias, só que o texto vai continuar. O texto aqui vai continuar. E levando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passaram um espaço de quase 3 horas. E entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. É claro que aqui todo mundo ficou com medo, fosse sem essa ação miraculosa, já ia espalhar a fofoca. Mas eu não vou falar nada, porque eu não quero cair morto também. Deixa que Pedro fala com a Safira, porque eu não, os membros, né? Pela primeira vez na história, os crentes, eu não quero me meter nisso, né? Eu não quero me meter nisso, né? Então ela não sabia de nada. Então disse Pedro: dize-me, vendesse portanto aquela herdade? Lembrar que ele tinha combinado, né? Tinha combinado com o marido, né? Vendesse portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertados para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês se reuniram entre vocês dois para tentar? Mas a reunião deles não foi assim: olha gente, a Safira vem cá, vamos tentar Deus, vamos tentar o Espírito de Deus. Não, olha, o que eles falaram entre eles? Olha, está todo mundo vendendo as coisas que tem condição, vamos se mostrar também. A gente fala que vendeu tanto para Pedro, para a igreja, mas a gente fica com um pouquinho, né? Sabe como é que é? Uma garantia. Foi isso, eles não estavam intencionando conscientemente tentar Deus. Só que pecar contra a igreja local é pecar contra o Senhor. Isso que não tem na cabeça de muitos evangélicos modernos, que acreditam que igreja local é um shopping que presta um serviço religioso e só isso. Não é? A igreja local é a manifestação visível da igreja invisível. É a manifestação visível do reino de Deus, embora o reino seja maior do que a igreja, o que testemunha o reino é a igreja. E aqui, eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Fica aqui imaginando os irmãos, os moços, os jovens, né? Porque os diáconos ficam na porta para receber as pessoas. E não eram diáconos aqui, porque ainda não tinha instituição diaconal. Esses irmãos ficaram à porta para sepultar as pessoas, né? Era uma função meio estranha. O que você faz na igreja? Não, eu toco no louvor, não, eu fico na porta recepcionando. Eu fico na porta para enterrar as pessoas que
que mentem. É uma função que tinha ali, que hoje não tem mais. Mas, e levando para fora, né, e logo caiu aos seus pés e expiraram. Entrando os moços, acharam morta, e levando para fora, sepultaram junto com o seu marido. Então a gente observa uma coisa aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce, a gente vai ver, mas por vezes ela diminui. Às vezes sai pessoa da igreja, a gente fala, olha só que pena, saiu pessoa da igreja. Às vezes não, às vezes o Senhor tem purificado o seu povo, às vezes o Senhor tem purificado a sua igreja. Às vezes, o tal pastor chegou e 5 pessoas saíram. Às vezes não é ruim, às vezes não é ruim. Vamos abrir ali em 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. A gente vai ver que igreja boa, ela cresce, mas às vezes ela diminui um pouquinho. 1 Coríntios 5. Geralmente, versículo 1. Geralmente, ou frequentemente, como está corretamente na King James, né? Ou largamente difundido, então era uma coisa, todo mundo sabia. Se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é a ver com quem possua a mulher de seu pai. Aqui Wesley vai dizer que o pai estava vivo, outros vão dizer que o pai estava morto. O fato é que alguém estava vivendo, coabitando maritalmente com sua madrasta, e não é legal isso. E a igreja estava feliz com isso, a liberdade em Cristo. A igreja não fez nada. Olha o conselho de Paulo no versículo 13, do capítulo 5 de 1 Coríntios. Mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, entre vós esse iníquo. Então o que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês tirem essa pessoa. Mas tem X pessoa numa igreja, uma pessoa excluída, a igreja diminui. Correto? Mas é a vontade de Deus. E aqui tem outro caso que Deus aparentemente estava ele mesmo diminuindo a igreja. 1 Coríntios 11, versículo 29, 30 e 31. Diz o seguinte: o pessoal ali estava na ceia do Senhor, alguns estavam se embebedando na ceia, estavam se empanturrando na ceia, porque cada um levava um pratinho de comida, mas tinha gente muito pobre e não levava nada. Esse pessoal pobre ficava de canto e os ricos estavam comendo pra caramba, depois de ceiar a unidade cristã. É uma coisa errada. Aí o que Paulo fala? Porque o que come e bebe indignamente, então não é a pessoa que é indigna, é a atitude da pessoa em relação a ser que é indigna, né? Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, a igreja de Cristo. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes. Gente ficou doente. E muitos que dormem, aqui é um eufemismo, muitos que morreram, né? Pessoal, eu vou tomar ceia e ficar fortinho. A gente tomou ceia e morreu. É o oposto, né? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, aparentemente, Deus matou algumas pessoas em Corinto, porque estavam fazendo coisa errada. Mas Deus não faz isso hoje. Eu não sei, porque a gente não tem relatado. Vai tanta gente que morre por aí, a gente não sabe, né? Não sabe. O fato é que Deus continua agindo. Então, uma igreja boa, ela cresce, mas ela também diminui. E aqui é uma coisa interessante que a gente tem que falar aqui. Ananias e Safira, muito provavelmente eram membros da igreja de Jerusalém, da PIB de Jerusalém, correto? Não era PIB, tá? Mas era membro da igreja de Jerusalém. Mas eles eram discípulos de Cristo? Eles estavam em Cristo? Então, é importante ser membro, mas ser membro sendo discípulo de Cristo, discípulo do Senhor. Eles estavam lá, que oferta generosa, mas o coração deles era um coração mentiroso. Agora a gente vai ver aqui as consequências dessa purificação. Verso 11, do capítulo 5 de Atos. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. Então, na igreja e no povo de fora, né? Na primeira igreja batista que as pessoas morrem, né? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Primeiro ponto aqui, houve temor. Deus agiu e o povo teve temor. E o povo estava unanimemente aonde? No alpendre de Salomão, no culto. Nem sempre dava para caber no cenáculo, então estava no culto. O alpendre de Salomão, ali na entrada do templo, era um local que tinha as intempéries do dia, era um local que não era o local mais adequado, mas ainda assim o povo estava lá reunido
para prestar culto ao Senhor, movido do temor. Só que o que houve aqui no verso 13? Dos outros, os descrentes, os de fora, porém ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Aqui é uma coisa importante. Só queria virar membro gente comprometida. Quando a porta de entrada é muito larga, a de saída também. Não, aquela igreja eu não vou lá, não, regra ali, não, vai que me matem também. Eu até admiro eles, mas eu não vou. Isso é interessante, né? Por quê? Porque a atitude de Deus, que foi a atitude de Deus aqui, fez com que muitas pessoas não quisessem se unir à igreja. É interessante isso. Mas quem se unia à igreja era comprometido. Por isso que toda igreja tem um filtro. Toda igreja séria tem que ter um filtro. O discipulado, ou a antiga classe de catecúmenos, o catecismo. Você vai filtrando para que gente comprometida. Isso também não é garantia de comprometimento, mas ajuda um pouco, né? Eu não tenho possivelmente essa aptidão de Pedro em descobrir o que está no coração das pessoas e mandar elas morrer, né? Mas você observa que isso ocasionou que só gente comprometida, eu quero seguir essa fé, que estava se reunindo, queria virar membro da igreja, né? Só que a igreja cresceu. Verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia o quê? Cada vez mais. Atos não tem medo de números. A lenda da pequena igreja boa, quase sem ninguém, é uma lenda. Assim como uma igreja gigante não significa que é saudável, uma igreja pequena não quer dizer que é saudável. Uma igreja saudável é uma igreja fiel. Só que a igreja é um organismo vivo, correto? Todo organismo vivo cresce. Alguns mais rápido, outros mais lentos, mas cresce. Todo o corpo cresce. E aqui, Atos, a gente vê que a igreja crescia, que a igreja aumentava, ela diminuía, mas ela crescia. Uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo, ela diminui, mas ela cresce. É o efeito sanfona de quem está tentando emagrecer, né? Assim, diminui e cresce. E aqui, uma multidão estava ali, a igreja crescia cada vez mais. A igreja se expandia. Isso é importante a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque quantas igrejas modernas praticam a disciplina? Disciplina cirúrgica, que é a exclusão de membros. Quantos aqui já viram pessoalmente exclusão? A gente já viu aqui porque a gente... Já. A gente, a igreja pequena, a gente já excluiu gente, né? Já entregamos pessoas a Satanás. Tudo bem. Mas, por exemplo, tem igrejas assim de galpão, não vou citar nomes, né? Que falam que é muito mais, aqui tem mais de Deus, mais disso, mais daquilo. Você não tem disciplina eclesiástica, você não tem exclusão. Você tem um enchimento, não um crescimento. Mas também tem muitas igrejas menores que, por medo de perder pessoas, não praticam também a exclusão. Não praticam a exclusão, né? E aqui eu vou falar, igrejas geralmente pedobatistas fazem isso. Não, a pessoa foi batizada na infância, perdidas na infância, está lá, vive, nunca vai, né? Nunca vai, só no Natal, alguma festividade, e vive como um descrente, mas nunca é excluído. Igrejas batistas também, que tem o hall de membros, nós temos 300 membros, e 70 frequentam. Ué, o que está acontecendo? Né, os dados da Convenção Batista do Sul, que são 13 milhões de membros do sul dos Estados Unidos, e 3 milhões de frequência dominical. Cadê os 10 milhões, meu Deus do céu? Era para estar pelo menos uns 10 milhões de frequência dominical. Ou todos 10 milhões de batistas por domingo combinam em não ir na igreja, né? Então a gente observa que isso é fundamental para que se tenha uma igreja cheia de temor. E a disciplina, o objetivo dela é a melhoria da pessoa, que ela entenda que ela fez errado, que ela volte à comunhão cristã. Por isso tem a reconciliação. Versículo 15. Uma igreja do Espírito Santo também é uma igreja que Deus age, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram o quê?
Aí eu vou ter que falar, né? Teve pandemia, gente. Teve pandemia. Paulo, Jesus e Pedro não curavam a todos em todos os momentos. Sim, mas tinha hora que curavam todos, sim. O problema é que os supostas pessoas com dom de cura não curam ninguém. E aqui não era um culto programado, gente com dor na lombar. O cara passava, os caras colocavam a cama, o leito, ele passava, a sombra dele curava. A sombra. Por isso que aqui no verso 12 fala: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deus autenticando a autoridade que esses homens tinham. Mas a gente vê Deus agindo nessa igreja. Aliás, é interessante a sabedoria de Deus. Deus está matando os membros e curando os de fora, né? Aparentemente aqui, né? Os membros estão morrendo, Deus está matando os membros e está curando o pessoal que não é membro da igreja, né? Para que eles vissem a glória do evangelho e se convertessem. E os membros morrendo, para que os irmãos vissem: olha, não podemos brincar com o Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem um só coração, é uma igreja que testemunha a graça do Senhor, e essa graça é testemunhada pelo amor. Não era por manifestações, pessoal caindo, grudando na parede, não, é pelo amor que eles tinham uns com os outros. Agora, uma igreja que Satanás atacou, só que a igreja que tinha o discernimento de saber quando Satanás estava atacando. E Deus, quem resolve o ataque de Satanás é Deus, tá? E a igreja cheia do Espírito é uma igreja que diminui, mas também cresce. Diminui pela disciplina eclesiástica, mas cresce pelo evangelismo, cresce pela comunhão cristã, cresce pela conversão de almas, né? Uma igreja ambiciosa nisso. Jesus Cristo, Ele quer que preguemos o evangelho para quem? Para toda criatura, mas uma boa ambição, para que mais e mais vidas se rendam ao Senhor, né? E é uma igreja que só vira membro gente comprometida, gente comprometida. Por isso que é uma igreja que se expandia e que Deus agia. Alguma dúvida? Não? Aí eu terminei 3 minutos antes das 9h40, né? Eu posso agora até contar uma piada. Não farei isso, né? Mas que nós possamos refletir e pedir que o Senhor nos encha do Espírito dEle, né? Pedir que o Senhor nos encha da sua graça, nos encha do seu amor, né? E que a gente possa... é melhor ser um crente fraco, sincero diante de Deus, do que fingir que é um crente generoso com coração cheio de amargura, cheio de falsidade, né? Senhor, me ajuda nisso, eu sou fraco, Deus, eu estou em desobediência, me ajuda a não desobedecê-lo, do que se mostrar, porque quando nós pecamos contra o povo de Deus, é contra o Senhor. Isso é seríssimo, que a gente possa ter isso em mente, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor nesse momento, encerrando a nossa escola bíblica e preparando também nosso coração para o culto matutino que vai se iniciar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque nós temos a ciência, Senhor, que somos o teu povo, Pai. Que essas marcas dessa igreja, Pai, primitiva, Deus, que havia problemas, Senhor, mas que era uma igreja que dependia de Ti, Pai, esteja em nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos encher da Tua graça, do Teu amor e do temor, Senhor. Que essa seja uma igreja que, por vezes, diminua quando necessário, mas cresça, Deus. Que uma igreja que alcance almas, vidas, Senhor. Uma igreja em que o Senhor haja, Senhor. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém.